Foram os 7, sem dúvida nenhuma. Procurem a verdade, busquem a verdade. Nós queremos julgamento agora. 6 de abril de 92, Evandro Caetano, de 6 anos, desaparece em Guaratuba, litoral do Paraná. 5 dias depois, a polícia encontra o corpo mutilado num terreno baldio. 1º de julho, a polícia apresenta 7 acusados, entre eles a mulher e a filha do prefeito da cidade, e um pai de santo, que seria o orientador das duas. Confissões e exames indicam, Evandro teria sido sacrificado num ritual de magia negra. Um julgamento que ainda nem começou já agita a pequena cidade de Guaratuba, interior do Paraná. O julgamento está marcado para fevereiro, mas esta semana a juíza de Guaratuba pediu ao Tribunal de Justiça que, por questões de segurança, ele aconteça longe da cidade. No banco dos réus, 7 pessoas acusadas de matar uma criança em um ritual satânico. Muitos mistérios, muitas contradições. No dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos de idade, desapareceu. Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado em um matagal da mesma cidade, com sinais de violência, sem as mãos, cabelos e sem órgãos. Uma forte suspeita: o menino foi sacrificado em um ritual de magia negra. Essa morte acabou por aumentar o medo de pais por todo o estado do Paraná, que enfrentava naquele momento um surto de crianças desaparecidas. Teriam seus filhos sofrido o mesmo destino trágico de Evandro? Quem é que no seu órgão matar uma criança dessa aqui? No dia 11 de abril de 1992, lenhadores que passavam pela região encontraram o corpo de Evandro, depois de perceberem a presença de urubus. Na época, o pai da criança, Ademir Caetano, então funcionário público da cidade, reconheceu o corpo como sendo de seu filho caçula, Evandro Ramos Caetano. Então, com 6 anos, ele tinha uma pequena marca de nascença nas costas. Logo depois, foram encontrados nas proximidades do local onde o corpo estava, as chaves da casa do garoto e o par de chinelos que ele usava no dia. No dia que Evandro desapareceu, sua mãe permitiu pela primeira vez que ele fosse sozinho para a casa do colégio onde estudava e ela trabalhava, para pegar um brinquedo e um lanche. A escola ficava a apenas 150 metros da residência. 20 minutos depois, a mãe, no entanto, percebeu que o filho não havia voltado, mas acreditou que ele poderia estar na casa de parentes que moravam por perto. Ela só percebeu que havia acontecido algo de errado ao voltar para casa e encontrar a porta trancada, o lanche e o brinquedo em cima da mesa. Desde então, o menino começou a ser procurado. Esse caso ficou conhecido nacionalmente não só pelo desaparecimento de Evandro, mas pelo surto de desaparecimento de crianças naquela região do Paraná, no início da década de 90. Na época, o medo estava estabelecido em todo o estado. Meses antes, em fevereiro de 92, o menino Leandro Bossi, então com 7 anos na época, desapareceu na mesma cidade de Guaratuba. Em 1993, uma alçada encontrada por crianças que brincavam em um matagal foi submetida a um exame de DNA, acreditando se tratar do menino Leandro Bossi. Mas já na época, descobriu-se que o material era de uma menina que nunca foi identificada. Por fim, a ossada de Leandro Bossi só foi identificada em 2022, 30 anos depois. Após o corpo do menino Evandro ser reconhecido, um primo da família e ex-investigador da Polícia Civil Diógenes Caetano dos Santos Filho passou por conta própria a fazer investigações paralelas baseadas em especulações e acusou como principais mandantes desse crime Celina Abage e sua filha Beatriz Cordeiro Abage. Também apontou um pai de santo, chamado Oswaldo Marcineiro. Seu ajudante Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos Soares, um artesão de Guaratuba, de terem usado o corpo do menino para um ritual de magia negra. Seguindo essa linha, as investigações da polícia apontaram que o menino Evandro foi morto no suposto ritual religioso encomendado por Celina e Beatriz, esposa e filha do então prefeito da cidade na época, Aldo Abage, juntamente com Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi Soares. Atenção nas confissões e a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Botou a mão, botou outra mão, a orelha, um dedo do pé e foi posto tudo numa cumbuquinha de barro e foi levado numa casinha pequena que tinha perto do portão de entrada. Quando eu comecei a mexer, fui mexer na criança do lado de cá, ela disse que estava errado,
Então ela mesmo pegou a coisa e começou a fazer. Pegou o que, seu Vicente? Uma faca e uma serra. Eu sei que na hora eu passei mal, inclusive a própria filha dela passou mal, saí pra fora, fui vomitar. A filha dela passou mal também, foi vomitar. Eu tô super arrependido, eu devia ter denunciado isso no primeiro dia, nem que isso custasse minha vida. O principal é exatamente o fato de termos observado o sacrifício de seres humanos para satisfazer promessas ou coisa assim. Isso é indescritível e é intolerável. Depois de 3 meses de investigações, finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. 3 homens que foram presos confessaram o crime. Eles disseram que Evandro foi sacrificado num ritual satânico que teve inclusive a participação da mulher e de uma das filhas do prefeito de Guaratuba. Celina Abade e Beatriz Abade, mãe e filha, ficaram presas por 3 anos e 9 meses na penitenciária feminina do Paraná e por mais 2 anos em prisão domiciliar. As penas de Osvaldo e Davi se extinguiram pelo cumprimento. Vicente de Paula morreu por complicações de um câncer em 2011 no presídio onde estava. A investigação ainda apontou mais 2 supostos envolvidos no crime, Francisco e Ayrton, mas tiveram seus nomes retirados e foram posteriormente absolvidos. O caso teve 5 julgamentos diferentes. Um dos tribunais do júri, realizado em 1998, foi considerado o mais longo da história do judiciário brasileiro, com 34 dias. Os 7 acusados da morte do garoto Evandro Caetano estão presos em Curitiba há mais de 3 anos. Eles foram indiciados por formação de quadrilha, sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. Um processo polêmico que promete se transformar num dos julgamentos mais discutidos do país. Na época do caso, Celina e Beatriz confessaram o crime, mas depois alegaram que tinham sido torturadas pela polícia para admitirem participação no ritual. Era um afogamento com a blusa, assim, sem água, assim, punha no rosto e apertava. E me jogavam na cama e davam um soco na costela, no estômago. E por trás davam com as mãos, assim, e eu desmaiava. Daí quando eles vinham, davam, ficava tonta e desmaiava. Me seguraram pelos braços e pelas pernas, me tiraram a roupa. E o primeiro que veio me violentar, caiu a venda e eu vi o rosto dele. E ela, mãe, pelo amor de Deus, fale o que eles que pedirem para falar, porque eu não aguento mais, eles vão nos matar. Daí você falou que minha filha, eles querem que fale que nós matamos um menininho. Em todas as denúncias, um personagem comum. Capitão Neves, e chamando ele de Neves, né? Tinha um que chamavam de Capitão Neves. O capitão Valdir Neves, atual comandante do policiamento do interior no Paraná, participou das investigações e das prisões. Ele não quis dar entrevista. Em julho de 2022, Diógenes Caetano, primo da vítima, virou réu por calúnia, após voltar a acusar os então absolvidos. Em depoimento falou, abre aspas, nós sabemos que foram eles que mataram e não foi só o Evandro, não foi só o Leandro Bossi, eles confessaram outras crianças. Todos aqueles desaparecimentos, aqueles 28 casos que estão sumidos. Do final dos anos 80, início dos anos 90, eles são casos de sumiços fora da curva, são casos diferentes. Sempre existiu desaparecimentos e sempre existe, até hoje. Mas aqueles eram fora da curva, eles tinham características especiais e nenhuma delas foi encontrada. Então, aquilo só acabou com a prisão deles. Em janeiro de 92 sumiu uma criança, em fevereiro sumiu 2 e em março sumiram 3. Em abril, sumiu Evandro e depois nunca mais sumiu ninguém nessa característica que eu aponto fora da curva. Então, só isso aí já é um motivo para parar e pensar e não ficar fazendo essas conversinhas aí de pedir desculpas. Realmente isso é vergonhoso, fecha aspas. Um podcast de 2018 intitulado O Caso Evandro, produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuc, causou grande repercussão ao revelar áudios dos envolvidos confessando o crime sob possível tortura, o que fez o caso ser considerado um dos maiores erros da justiça brasileira. Foi isso, amigo, eu matei. Quem estava junto com você? Espera aí, amigo. Quem estava junto com você? Eu tava sozinho. Não. Tava. E você levou aonde? Eu levei no mato e matei. Eu olhei no relógio, depois era à noite. Olha, menino, acho que nós vamos continuar na nossa sessão. Você não está querendo falar, né? Não, tô falando. Você não está querendo falar. Era à noite.
Quem estava junto? Tava eu, o Paulo, ela e a mãe dela. E daí o que fizeram lá na fábrica? Levamos a criança pra lá, deixamos... Hein? Mas você sabe quanto que foi? 7 milhões. Confesse direitinho, dona não 7 milhões. A defesa chegou a pedir a anulação do julgamento, mas em março de 2023 os desembargadores do Tribunal Jurídico mantiveram a condenação alegando que as fitas de áudio precisavam ser periciadas. Em 9 de novembro de 2023 o Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria, decidiu anular as condenações de todos os réus considerando, 31 anos depois, que as provas colhidas foram ilícitas e sem embasamento nos fatos. Esse crime teve uma principal testemunha-chave, Edésio da Silva, que dizia ter visto Evandro dentro do carro com os acusados no dia do desaparecimento, mas por algum motivo acabou se contradizendo. Esse caso ainda teria muitos fatos intrigantes. O perito Dr. Raul de Moura Rezende, que tinha feito o exame e não apontou tortura após as prisões, tirou a própria vida exatamente no dia que prestaria depoimento. E as fitas que continham a confissão tiveram trechos editados. Beatriz e Celina chegaram a ser inocentadas porque não houve a comprovação de que o corpo encontrado era do menino Evandro. Conforme as investigações, o corpo era maior do que o do garoto. Porém, o Ministério Público conseguiu a anulação do júri, alegando que os jurados não podiam ter deixado de considerar que um exame de DNA apontava que o corpo era de Evandro. Com isso, novos julgamentos ocorreram. Em 2004, Oswaldo Marcineiro, seu ajudante Vicente de Paula e Davi Soares foram condenados pelo homicídio e voltaram para a prisão. Ayrton e Francisco, que nunca admitiram participação no crime, foram absolvidos em 2005. Em 2011, um novo júri foi realizado. Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão, enquanto que a mãe dela, Celina Abad, não foi julgada, porque como tinha mais de 70 anos, o crime já tinha prescrito. Como Beatriz já havia cumprido quase 6 anos de prisão, ela recorreu em liberdade. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal determinou que condenados em segunda instância podiam ser presos. Beatriz, então, pediu um indulto e conseguiu. À época do desaparecimento de Evandro, com um corpo de criança sendo encontrado uma semana depois, 2 aspectos chamaram a atenção da opinião especializada. A rápida investigação, sem o devido zelo pericial, com o imediato indiciamento dos envolvidos, e o fato dos investigadores e da imprensa terem relacionado a morte de uma criança com a Umbanda, atrelando-a a suposto ritual de magia negra. Defesa e promotoria travaram longos embates sobre as confissões dos acusados, mas nos anos 1990 a tese de tortura foi derrubada por exames de corpo de delito feito e declarações das réis, que novamente seria revista após o podcast de 2018 revelando os áudios da fita original e sem edição. Também foram levantadas, diversas vezes, suspeitas de que o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba não seria o do menino Evandro Ramos Caetano. Segundo o zelador do cemitério de Guaratuba, Luiz Ferreira, o corpo não está enterrado no local qual o Ministério Público diz estar. No julgamento de 1998, as réis do caso chegaram a ser inocentadas porque o júri entendeu que não estava comprovado que o corpo era de Evandro. 3 exames de DNA haviam sido feitos, sendo que os resultados dos 2 primeiros haviam sido inconclusivos. Porém, Ivan Mizanzuca afirmou que no laudo 2 já fica claro que os restos mortais pertenciam a Evandro, o que foi novamente confirmado no laudo 3. Também houve rumores de que o corpo havia sido colocado no caixão ainda na cena do crime, sem passar pela devida perícia, e logo em seguida enterrado. No entanto, além do pai do menino ter reconhecido o corpo pela marca de nascença e pelos objetos que estavam na cena, a dentista de Evandro também reconheceu o corpo através do exame da arcada dentária, já que ela havia feito pouco antes de sua morte, um procedimento diferente nos dentes do menino. Em decisão colegiada, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu, no dia 9 de novembro de 2023, o julgamento do caso, decidindo pela anulação das condenações. Assim, por 3-2, foram absolvidos Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira, que já havia falecido por complicações de um câncer, no presídio em 2011. Em sua manifestação, o representante do Ministério Público, Silvio Couto Neto, declarou, abre aspas, tentei buscar provas efetivas que pudessem comprovar aquela tese contida naquela declaração, que deu início à condenação dos que ora buscam a revisão criminal. E efetivamente, do fundo do meu coração, com toda a experiência acumulada nessas mais de 3 décadas de carreira no Ministério Público, não consegui chegar à conclusão de que havia essas provas.
Não vejo como dizer que as condenações foram efetivamente justas, fecha aspas. Em 13 de novembro de 2023, Beatriz Abage, uma das condenadas do caso, disse em um programa de televisão que a tortura que sofreu para assumir a culpa pelo crime tem que ser investigada. Mas afinal, quem matou o menino Evandro? Os acusados que foram posteriormente inocentados foram vítimas de uma investigação precipitada. Por que não foram mais registrados desaparecimentos com essas características na época, depois que o caso Evandro virou notícia nacional? Essas são algumas das perguntas sem respostas. Sendo assim, o caso Evandro virou mais um crime não solucionado pela investigação e justiça brasileira. Um caso repleto de controvérsias, queima de arquivos e provas alteradas. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!